Depois de passar pelo céu e pelo inferno, o grande dia finalmente chegou. O dia que o Chapéu de Palha e toda a aliança vão invadir Onigashima pra arrancar a cabeça do Kaido. A baleia da Shinobu tava sendo devorada pelas cobras do Kanjuro, mas o Kawamatsu corta elas no meio. A Robin fala que eles precisam salvar o Momo, e o Gado Supremo já foi atrás dele com seu Skywalk. O Chopper avisa que o Kanjuro era um espião inimigo, e o Luffy quase teve um treco. O Sop usa um Midoribushi Shuriken de plátano pra tentar derrubar a garça, mas o cabelo menstruado rebate facilmente. Só não esperava que o Sanji ia aparecer em cima dele, metendo logo uma voadora. Mandou uma sequência de chutes e se esquivou das pinceladas do Kanjuro. Ele caiu lá de cima e tentou subir de novo, mas o Kanjuro começa a rodar o cabelo igual um louco e faz uma nuvem negra enorme. O Kinemon grita pro Sanji voltar, porque essa é uma técnica que eles nunca viram antes. E começou a chover flechas negras por todo lado. Essa era a chuva da noite, e a rapaziada foi obrigada a sair correndo pra não ser pega pelas flechas. O Frank e o Zoro saem quebrando todas que vinham na direção do Sunny. A Nami acabou tropeçando em uma flecha e tava prestes a virar espetinho, mas o Sanji se joga na frente dela, falando que ele é o único que pode atravessar uma flecha no coração da Nami e da Robin. O Rainen Tonosuke chorava, pedindo pro Kanjuro parar com isso, senão vai todo mundo morrer. Mas era exatamente isso que aquele desgraçado queria. Disse que o Oden e a Toki apenas adiaram em 20 anos a morte desses lixos, e que o mais engraçado de tudo é que o líder desse bando de samurais em busca de vingança é só um moleque chorão com medo de altura. Aí eu vou ter que concordar com ele. Os bainhas vermelhas continuavam cortando todas as flechas, tentando ir atrás do Momonosuke, enquanto o Kanjuro ria da desgraça deles. Só que um milagre acontece e o pivete decide fazer alguma coisa de útil. Gritou pra todos os seus seguidores não se preocuparem com ele e focarem só em arrancar a cabeça do Kaido e do Orochi pra salvar o país. Aí o Luffy já dá um sorrisão e todo mundo fica cheio de orgulho, sem acreditar que ele agiu como um homem de verdade pela primeira vez. O macaco de borracha grita que ele não passa de um pirralho nojento e tarado que só sabe dar ordens nos outros, e mandou ele dar um jeito de sobreviver porque vai voltar pra buscar ele. E quando o Luffy fala que ele é seu amigo, o moleque começa a chorar horrores. Depois disso ele foi levado de vez e os piratas partem rumo a Onigashima. O Frank avisa que um dos navios inimigos tá fugindo, mas o Luffy fala que pode deixar porque eles estão indo pro mesmo lugar, e é só afundar eles depois. E ficaram surpresos quando descobriram que o capitão já tinha afundado outro navio. A inútil da Shinobu chorava igual uma criança, pedindo desculpas por ser uma fracassada. Se fosse eu, jogava ela pra virar comida de tubarão só de meme. Até porque com essa gordura toda ela ia alimentar os peixes por um mês, né? Os bainhas vermelhas estavam felizes de rever o Denjiro, e o Raizo pergunta o que diabos aconteceu com o rosto dele. Ele ficou tão puto e frustrado quando o mestre Oden morreu que acabou virando uma outra pessoa, mas disse que isso era uma longa história. Perguntaram se tinha alguém ferido, mas os samurais não caíam tão fácil assim. O Law manda eles vazarem do navio dele, porque isso aqui não é uma reunião de samurais. Só que todos agradecem por acolher eles, e o cirurgião fica pistola. O Kid grita pra não deixar os chapéus de palha saírem na frente, e do nada uma bola de canhão chega destruindo um dos navios aliados. E ela tava vindo daquele navio que fugiu, mas eles tinham canhões de longa distância que eram simplesmente assustadores. Isso porque as armas de Wano são as melhores do mundo. Os piratas feras se gabavam, falando que vão acabar com todos eles, e foram atingindo um navio atrás do outro, diminuindo cada vez mais as tropas. O Luffy manda irem atrás deles, e o Kid não tava nem aí pra quantos navios samurais iam afundar. Mas se continuasse assim, ia todo mundo afundar antes mesmo de chegar em Onigashima. Um maluco com cara de periquito comemorava, falando que agora acabou pra eles. Todos os lazarentos riam como se já tivessem vencido a guerra. Mas do fundo do mar veio um guerreiro lendário, mandando um karatê dos homens peixes, e abriu um buraco e atravessou aquele navio de guerra gigante. O Luffy tava tentando entender o que tava acontecendo. O homem peixe usa um Murasame, que destrói todos os canhões de longa distância que eles tanto se orgulhavam. Ninguém tava entendendo nada, e a Robin fala que talvez um fantasma de um bebê que morreu afogado esteja matando eles. Nem um pouco macabra, graças a Deus. Os chapéus de palha se aproximam do navio afundado, e o guerreiro aquático fala que ele nasceu no distrito dos homens peixes, no reino Ryugu. A rapaziada já tava animadona porque o seu mais novo companheiro chegou. Esse era ninguém menos que Jinbe, o cavaleiro do mar, uma recompensa de 438 milhões de beris. O Lau e o Kid estavam completamente incrédulos que esse monstro ia se juntar aos Mugiwaras, e a rapaziada comemora como se tivessem ganhado na loteria. O Tritão fala que ele tá de volta, assim como ele prometeu, e tá aliviado que chegou a tempo pro combate. O capitão corre pra dar um abraço no malandro, e o cara é tão querido que a tropa toda chorou quando ele chegou. E sem dúvidas um Eishichibukai é um baita reforço pro bando, né? Ele fala que demorou porque teve que cuidar de uns feridos dos piratas do sol. A Carrot achou que nunca mais veria ele, depois que ele ficou pra trás em um Holy Cake. Mas lá o Luffy disse que agora era seu capitão e ordenou que ele voltasse com vida. Lembrou de quando eles se conheceram na prisão de Impel Down, quando o Luffy salvou o Homem-Peixe que jurou que podia ajudá-lo. Depois disso, o Jinbe arriscou a própria vida pra proteger o Luffy do Akainu, e também salvou o Pivete quando ele tava depressivo depois que o Ace virou Donuts, e principalmente quando o Luffy ia morrer por perda de sangue. O Jinbe foi o único da ilha que se ofereceu pra doar seu sangue, e agora esse era o novo timoneiro do bando. A gente já viu que esse caba tem habilidade porque ele simplesmente surfou com o navio em uma onda gigante. Eles decidem brindar pra celebrar a chegada do Jinbe, mas o Sanji fala que nem tem bebida no navio. Só que o Zorão, com seu olfato aguçado, sente cheiro de bebida vindo de Onigashima. O cozinheiro de boteco fala que isso é só o cheiro de água do mar, mas o Luffy também tava sentindo o cheiro de
de carne fresca. O Calvomon tenta fazer uma reunião estratégica com o bando do Luffy, mas o Lau fala que nem adianta porque aqueles lá não pensam não. Do nada o Xixilian chega voando, falando que precisa das instruções estratégicas do Lau. Ele ia liderar os Minks enquanto o velho Ryo liderava os samurais. E o Lau já tava puto que esses jumentos não paravam de se reunir no navio dele. Eles falam que é impossível entrar na ilha de barco porque tem muros enormes, e o único jeito de entrar é pelo portão da frente. Mas eles conseguiram as plantas com aquele carpinteiro safado e descobriram que tem uma pequena entrada secreta nos fundos. Então eles vão entrar escondidos e surpreender o cachaceiro do Kaido, que vai estar bêbado no banquete. Esse era o grande plano do Kinemon. O Denjiro fala que ele é muito engraçado e pergunta qual é o verdadeiro plano, porque é claro que esse plano infantil era só pra enganar o Kanjuro, né? Mas o Kinemon nunca tinha falado tão sério na vida, e ficou em choque quando acharam que ele tinha um plano melhor que esse. Então o Lau salva essa anta e começa a explicar um plano de verdade. Disse que se os inimigos perceberem o ataque, vão focar nos 9 bainhas vermelhas, além dele, do Luffy e do Kid, que são 3 capitães. E diz que eles podem bolar o melhor plano do mundo, que não vai adiantar nada, porque aqueles 2 idiotas vão chegar quebrando tudo pelo portão principal. Então diz que esses idiotas vão ser a isca perfeita, já que eles são fortes o bastante pra ganhar tempo. O Kaido vai mandar quase todos seus capangas pra parar eles no portão principal. Aí sim eles vão aproveitar pra passar pelas montanhas com pouca vigilância. Mas geral ficou em choque quando ele diz que quem for pela montanha também vai ser a isca. Ele diz que os bainhas vermelhas iam pelo mar, mas um navio normal seria pego pelos redemoinhos. Por isso eles vão por baixo d'água no Polar Tang. Sem contar que o poder do Lau vai botar todo mundo dentro da ilha em um piscar de olhos. Agora sim eles vão se preparar pra verdadeira batalha. E o cara de pau do Kinemon meteu o louco, falando que vai ser exatamente como ele planejou. Lá no portão Toril, o Sop se assusta quando vê que aquilo era uma fortaleza. Os guardas estavam loucão de cachaça no cérebro e o Zoro queria muito se juntar a eles. Perguntam se o Luffy quer mesmo invadir essa fortaleza, mas o moleque fala que vai destruir todos que ficarem no seu caminho. E no final a cabeça do Kaido e toda a bebida dele vão ser dos Mugiwaras. O guarda percebe o navio inimigo e atiram bolas de canhão, mas o novo timoneiro desvia de todas elas com a maior facilidade do mundo. O Frank arremessa a âncora e prende ela no portão. A Nami fala que nunca viu um navio se mover assim, e eles não sabiam se o Jinbe era muito habilidoso no timão ou só era louco mesmo. E desse jeito eles saíram do alcance dos canhões. O Sanji e o Zoro partem pra explodir as bolas de canhão no ar, e o capitão chega mandando um Gatling Gun pra derrubar 30 malucos de uma vez. Um ogro gigante tenta meter uma paulada no Luffy, mas se ele caísse pra um simples guardinha desses, não conseguiria nem chegar perto do Kaido, e devolveu um Gomu Gomu no Pistol, que deformou a cara do maluco. Os capangas mandam uma chuva de balas, mas o Zoro fatia todas. Pulou em cima deles e meteu um Nitoryu Takanami, que arrebentou aquele bando de otários. O Brook tava completamente cercado, mas usou um Soul Solid pra congelar e transformar todo mundo em iceberg. A Robin usa suas 1000 flores mãos gigantescas, que não fazia nenhum sentido porque ela criou 2 pernonas enormes pra pisotear geral. E queria eu estar no lugar desses caras sortudos pra ser pisado pela Robin. O vagabundo do Sanji tava só de boa ali apreciando a Robin lutar. Um mascarado tenta pegar ele por trás, mas tomou só uma bicuda pra ficar esperto. O Frank assistiu muito Super Xandão e tava dando 30 socos por segundo. E o Sop fala que pelo jeito não precisam da ajuda deles. O Luffy viu aquela multidão de idiotas e podia simplesmente derrubar todos com seu haki do conquistador, mas preferiu aquecer seus punhos pra grande batalha que tá prestes a começar. Então se você quer que eu traga o próximo episódio, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 818 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.